Continuando nossos estudos na literatura brasileira, parnasianismo, tríade parnasiana. Vamos lá então, vamos ver essas características, esses autores aí que mudaram um pouco a nossa literatura, nosso príncipe dos poetas. Vamos lá então. Bom, pessoal, vamos ver agora o parnasianismo, tá? Parnasianismo no Brasil. Primeira situação, a origem dele. Ele foi um movimento literário de origem francesa. Ele deu-se na década de 1860, através da revista Parnasse Contemporânea, dirigida por Théophile Gautier, e representou na poesia o espírito positivista e científico da época, surgindo no século XIX em oposição ao romantismo. Pessoal, aqui eu estou trabalhando com parnasianismo, poesia. Ele se deu na mesma época do realismo naturalismo, ok? Mas a vertente dele é somente poesia. Nasceu com a publicação de uma série de poesias, precedendo de algumas décadas o simbolismo. O seu nome vem do Monte Parnaso, a montanha que na mitologia grega era consagrada a Apolo e às musas, uma vez que os seus autores procuravam recuperar os valores estéticos da antiguidade clássica. As características do parnasianismo são o seguinte: ele se caracteriza pela sacralidade da forma, pelo respeito às regras de versificação, pelo preciosismo rítmico e vocabular, pela rima rica e pela preferência por estruturas fixas como sonetos. O emprego da linguagem figurada é reduzido, com a valorização da mitologia. Os temas preferidos são os fatos históricos, objetos e paisagens. A descrição visual é o forte da poesia parnasiana, assim como para os românticos são a sonoridade das palavras e dos versos. Os autores parnasianos faziam uma arte pela arte, pois acreditavam que a arte devia existir por si só e não por subterfúgios, como o amor, por exemplo. Então eles pregavam a arte pela arte. Um dos principais norteadores dos parnasianos era a arte pela arte, ou seja, a concepção de que a arte deve estar descompromissada da realidade, procurando atingir, sobretudo, a perfeição formal, sem se preocupar com questões sociais, políticas, econômicas ou religiosas. No Brasil, o parnasianismo teve início com a publicação das obras Fanfarras, de Teófilo Dias, em 1882. Algumas características do parnasianismo: a objetividade, a arte pela arte, a aproximação entre a arte literária e as artes plásticas. A literatura como ofício leva o parnasiano a encarar essa arte como um trabalho sobretudo formal, cuja matéria-prima dele é a palavra, e deve ser cultivada com requintes técnicos. Então ele tem essa aproximação da arte literária com as artes plásticas. Só que o que muda é que um exemplo disso, uma comparação, é que o artista ele não vai utilizar a tinta, o quadro, a argila, ele vai utilizar a palavra para compor a sua obra. Gosto por coisas e fatos exóticos. Tudo o que fosse muito comum era considerado pelos parnasianos como indigno de figurar na literatura. Uma visão mais carnal que espiritual do amor. A poesia amorosa dos parnasianos está mais próxima do relacionamento humano comum. As figuras femininas não são idealizadas. Inspiração na antiguidade clássica, cenas históricas, objetos, paisagens, figuras mitológicas e tudo mais que oferece ao poeta a possibilidade de expor a sua técnica, a sua habilidade em construir versos bem feitos. O predomínio da ordem indireta, tá? Eles tinham esse predomínio aí da ordem indireta. Escolha de palavras incomuns, raras no vocabulário cotidiano. O purismo gramatical ou preciosismo vocabular. O poeta parnasiano segue rigorosamente as regras da gramática normativa, dando preferência ao português de Portugal. Preferência pela rima rica, preferência por sonetos, predomínio de descrições pormenorizadas ou descritivismo. A tendência à objetividade tem o descritivismo como modo de driblar o intimismo. A impessoalidade.
O poeta deve conter suas emoções, ser impessoal, preocupar-se somente com a perfeição técnica de seu verso, não se envolver emocionalmente com o assunto que se trata. O enjambement, processo poético que consiste em colocar no verso seguinte uma ou mais palavras que completam o sentido do verso anterior. Eles tinham essas tendências, tá? O parnasianismo, tá, ele vem influenciado pelos clássicos gregos latinos, em oposição à liberdade formal e aos exageros aqueles dos românticos. Eles cultivavam uma arte direcionada unicamente para a beleza, a arte pela arte. Então, o marco inicial aqui no Brasil foi o Fanfarras, 1882, com Teófilo Dias. O marco final foi a consolidação do modernismo do Brasil. Tá? A gente tem aqui como consolidação do modernismo a Semana de Arte Moderna. Tá? O parnasianismo no Brasil. Ele representa um desligamento da realidade local no que essa tinha de pobre, feia e suja. Na adoção de valores europeus, os poetas fecham suas obras para o mundo grosseiro, feito de horrores, pestes e exploração, trocando o país concreto pela antiguidade, pelos sonhos com a cidade-luz, Paris, e pelo nacionalismo ufanista. Nem todos os parnasianos são conservadores do ponto de vista político, mas a sua arte o é. Pessoal, aqui o que o parnasianismo vai trazer? Um Brasil diferente, um Brasil ufanista, aquele Brasil que eles desejam, tá? Mas eles comparam o Brasil da época com Paris. O Brasil era isso? Não. O Brasil tinha problemas, pestes, sujeira, horrores, mas eles comparavam com a cidade-luz, eles traziam essa visão ufanista que o Brasil é melhor, que ele está bem feito. Então, essa é uma característica bem forte do parnasianismo. Os principais autores parnasianos, a gente vai chamar eles de tríade parnasiana. Tá? Olavo Bilac, que ele foi eleito príncipe dos poetas, tá, brasileiros, pela revista Fonfon em 1907. E os outros são, juntamente com Alberto de Oliveira e o Raimundo Correia, foi a maior liderança e expressão do parnasianismo no Brasil. Eles eram constituídos a tríade parnasiana. A publicação de poesias em 1888 rendeu-lhe a consagração. Ele já foi o retrato como personagem no cinema e na televisão, interpretado por Rui Minaro, na série Chiquinha Gonzaga, em 2002, e Carlos Alberto Richelli no filme Brasília, 18%, em 2006. Então, vamos dizer assim, o nosso principal autor aqui, Olavo Bilac, o nosso príncipe dos poetas. Então, vamos saber um pouquinho dele. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1865. Bilac foi um poeta brilhante, aliou uma destreza técnica de perito à sutileza de espírito, ao olhar crítico dos grandes poetas, apesar de ter escrito poemas absolutamente parnasianos. Na maior parte de sua produção, o que se vê é o rigor formal, aliado a uma sensibilidade quase, em tudo, romântica. Em muitos momentos, ele questiona a eficiência da palavra para expressar os estados da alma. Ele morreu em 1918. Tá? Olavo Bilac foi um dos mais louvados poetas de seu tempo e ainda hoje tem prestígio. Foi um artífice da palavra, sabendo conjugar o rigor formal parnasiano, com grande expressividade, obtendo efeitos imagéticos e ritmos interessantes, depositando no último terceto de seus sonetos a síntese de suas ideias, a chamada chave de ouro. Quando ele trabalha os seus poemas, lá no último terceto, tá, de seus sonetos, a gente vê essa chave de ouro do seu poema, ok? Seus temas mais frequentes são o amor sensual, vazado no erotismo que oscila entre o explícito e o requintado. Mas essa sensualidade não vulgariza o amor, que sempre aparece como sentimento nobre e transcendente. O nacionalismo, em que o autor revela seu conservadorismo. Episódios da história do Brasil e suas personagens são frequentes nessas poesias. A mitologia grego-latina, assiduamente abordada pelo poeta. A metalinguagem, eleição da própria poesia como tema poético, está entre as preferências de Bilac. O índio aparece em sua obra como um eco romântico tardio.
e um certo decadentismo da pessoa e das coisas. É também uma das tônicas de suas poesias, ok? Aqui nós temos a poesia Via Láctea dele. Ora direis, ouvir estrelas, certo. Perdeste o senso, eu vos direi, no entanto, que, para ouvi-las, muitas vezes desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea como um palho aberto. Cintila, e ao vir do sol saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com ela, que sentido tem o que dizem quando estão contigo? Eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Poema muito bonito do Olavo Bilac e muito trabalhado. A análise dessa poesia. Observe que o poeta vai criando uma tensão crescente que desemboca na chave de ouro, sentenciosa e declamatória. A sensibilidade dos poetas em entender aquilo que o coração e os sentidos temem revelar. Muitas vezes pode ser considerado loucura por aqueles que não conhecem aquilo que evoca esse sentimento louco, nos enamorados. Ora, aquele que conhece o amor é tudo ou mais que exala. Certamente não se importará de ser chamado tresloucado. Olavo Bilac, nesse soneto, revela seu sentimento mais profundo ante o amor e ante aqueles que não o compreendem, seu conselho mais tenro, amai para entendê-las. Roberto de Oliveira. Ele também nasceu no Rio de Janeiro. Em seu primeiro livro, Canções Românticas, a influência do romantismo é nítida, mas apesar disso, nota-se que ele prioriza o rigor formal e já apresenta certa contenção emocional. A partir de meridionais, ele abraça o ideário parnasiano, ao qual se manteria fiel e algumas nuances simbolistas em suas obras finais. Isso não impediu que ele fosse tido pela crítica como o mais radical dos nossos parnasianos. Tá? Ele morreu em Niterói em 1937. Um dos poemas famosos dele é Vaso Grego. Esta de áureos revelos, trabalhada, de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses serviram como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que o suspendia. Então é hora repleta, hora esvazada, a taça amiga dos dedos seus tínia, todas de rochas, pétalas colmada. Depois, mais o lavor da taça admira, toca e do ouvido aproxima as bordas, finas as de lhe ouvir, canora e doce. Ignota a voz, qual se da antiga lira, fosse a encantada música das cordas, qual se a voz de Acreonte fosse. Então esse poema, Vaso Grego, também dele é bem famoso. E o Raimundo Correia, ele nasceu no Maranhão. Seu livro de estreia foi Primeiros Sonhos e traz poemas sentimentais ainda sobre influência romântica. A partir do segundo livro dele, Sinfonias, Raimundo Correia rende seus ideais da estética parnasiana, torna-se um dos seus melhores representantes em língua portuguesa, e não apenas pelo apurado requinte formal, mas também pela profundidade em que se desenvolveu seus temas. Soube driblar a impessoalidade proposta pelos parnasianos e atingir o universalismo, desenvolvendo temas sociais e, sobretudo, filosóficos, a busca de uma verdade essencial e imorredoura dos conflitos da condição humana. Seus poemas têm uma suavidade e uma melancolia, acalentadas pela influência de Schopenhauer, pensador alemão que acreditava que a arte é a sublimação da dor e o sofrimento é inerente à condição humana. Ele morreu em Paris em 1911. Um dos poemas dele é Mal Secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce. Tudo que punge, tudo que devora, o coração no rosto se estampasse. Se pudesse o espírito que chora, ver através da máscara da face. Quanta gente, talvez, que inveja agora, nos causa então piedade, nos causasse.
Quanta gente que ri, talvez, consigo, guarda um atroz, recondido, inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Ok? Vimos aqui os nossos autores parnasianos. Na próxima aula nós vamos trabalhar já o simbolismo. Terminamos aqui o parnasianismo. Gostaram? Legal, né? Então, escola show de bola. Assista a próxima escola aí, seria o simbolismo. Seria não, é o simbolismo. Nós vamos estudar aí as características, ok? Um beijo do gordo para vocês aí, até a próxima escola.